Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos, aqui em Porto Williams, República do Chile. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler palavras de Jesus Cristo no Evangelho segundo São João, capítulo 28, versículos 16 ao 20, onde o mesmo Jesus diz: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até o fim do século. Amém. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é Comissionados até o fim do mundo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Conforme a palavra de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, representada nos apóstolos de Jesus Cristo, está comissionada a levar a mensagem do Evangelho por todo o mundo, até o fim do mundo, começando desde Jerusalém. Agora, olhando através desta profecia, podemos ver que a mensagem do Evangelho percorreria a terra e o fim do mundo e até o fim do mundo. Agora temos o mundo, que é o cosmos, como sistema do reino terreno, do reino dos gentios, e temos o mundo também como planeta Terra. E temos o fim do mundo como o fim da Terra. Agora, olhando com atenção nosso tema, o fim do mundo como fim dos sistemas mundiais, corresponde na visão que o rei Nabucodonosor teve no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, visão ou sonho que ele interpretou o profeta Daniel, onde o rei viu
uma imagem muito grande, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, e as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro de oleiro. Essa imagem ou estátua representa o reino dos gentios, o qual começou com o rei Nabucodonosor. E esse reino dos gentios teria diferentes etapas representadas nas diferentes partes da estátua com diferentes metais. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico, encabeçado pelo rei Nabucodonosor. Depois, o segundo império, que é a segunda parte da etapa do reino dos gentios, corresponde na estátua ao peito ou os peitos e os braços de prata, e corresponde em seu comprimento ao Império Medo-Persa. Depois, temos a terceira parte do Império dos gentios ou reino dos gentios, que corresponde ao ventre e às coxas de bronze, o qual corresponde ao Império da Grécia. Depois temos a quarta etapa, que corresponde às pernas de ferro e os pés de ferro e de barro de oleiro. As pernas de ferro correspondem ao Império Romano, ao Império dos Césares, o qual estava vigente nos dias de Jesus. E esse foi o império que crucificou Cristo a pedido do povo hebreu. Depois das pernas de ferro, os pés continuam de ferro, mas cobertos de barro. Ou seja, que esse quarto império de ferro continua até os pés, mas agora está coberto em seus pés com barro. Essa é a última parte do império ou reino dos gentios. E essa é a etapa que corresponde ao nosso tempo. Já passaram as etapas anteriores da cabeça de ouro do império do rei Nabucodonosor, ou seja, o Império Romano. Já passou a etapa também do peito e os braços de prata no Império Medo-Persa. Já passou também a etapa do ventre e as coxas de bronze do Império Grego. E passou também a etapa das pernas de ferro dos Césares, do Império Romano dos Césares. E agora, o que resta do reino dos gentios está representado nos pés de ferro e de barro de oleiro. É para o tempo dos pés de ferro e de barro de oleiro que o profeta Daniel viu na interpretação que deu ao rei Nabucodonosor, viu a vinda da pedra não cortada por mãos, que é a segunda vinda de Cristo. É na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro o tempo para a segunda vinda de Cristo. Como na etapa das pernas de ferro foi o tempo para a primeira vinda de Cristo. E agora, no capítulo 2, versículo 34 ao 35, diz o profeta Daniel ao rei Nabucodonosor:
Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E o que significa isso? Na interpretação que o profeta Daniel deu ao rei Nabucodonosor, encontramos aqui mesmo no capítulo 2, versículo 44 ao 45, que diz o profeta Daniel: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Esse reino que Deus, o Deus do céu, levantará é o reino do Messias, o reino messiânico, o reino de Cristo. Diz: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. E aqui vejam vocês como o maior evento que ocorrerá no tempo final, na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, é a vinda dessa pedra não cortada por mão. Essa pedra cortada do monte de Sião, do monte de Deus, é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo assinala o fim para o reino dos gentios. Assinala o fim do tempo. Marca o fim do tempo e marca o fim para todas as coisas. Marca o fim para os sistemas mundiais do reino dos gentios, para assinalar o começo do reino de Deus e começo também de toda a forma de governo do reino de Deus. Cristo orando disse, ensinando aos seus discípulos a orar, disse que orassem pedindo a vinda do reino de Deus. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como no céu, aqui na terra. E assim será durante o reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam que a vinda dessa pedra está assinalada para o fim do tempo, para o tempo onde o reino dos gentios estará nos pés de ferro e de barro de oleiro. E isso será o fim ou a etapa final do reino dos gentios. Agora, a vinda da pedra não cortada por mão, sendo a vinda do Senhor, é o evento mais importante para a raça humana. É o evento mais importante para todo ser humano. E é o evento mais importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é o evento mais importante para Deus, porque com a segunda vinda de Cristo, o programa correspondente à segunda vinda de Cristo, Deus o estará colocando em ação para benefício dos seres humanos que estarão vivendo neste planeta Terra e receberão as bênçãos de Cristo em sua segunda vinda. Agora, para o fim do tempo e fim do século, é que Deus assinalou que
chamará e juntará seus escolhidos. E isso é para o tempo da ceifa, ou seja, o tempo da colheita, a colheita do trigo. E o trigo representa os filhos e filhas de Deus, para o qual Cristo diz em Mateus 24, versículo 31, e Ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Os escolhidos de Deus são os filhos e filhas de Deus, as pessoas que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. As pessoas que têm seus nomes escritos nesse livro celestial são chamadas e juntadas em cada tempo pela voz de Cristo através do mensageiro que Ele envia em cada era, em cada etapa do programa divino no meio da sua igreja. Porque é na igreja do Senhor Jesus Cristo onde nascem os filhos de Deus por meio do novo nascimento, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo. E assim obtemos o novo nascimento e obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. Se a pessoa fisicamente morrer, vá viver no paraíso, com um corpo teofânico parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão. E para o último dia, que é o sétimo milênio de Adão, para cá, e terceiro milênio de Cristo até aqui, Cristo prometeu ressuscitar os mortos crentes nele. Agora não sabemos em que ano do último milênio. Agora, sendo que para o fim do mundo e fim do século e fim do tempo há grandes bênçãos da parte de Deus, necessitamos estar despertos espiritualmente para escutar a voz de Cristo, para que assim sejam reveladas a nós todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final e nosso entendimento seja aberto e entendamos todo o programa divino e recebamos as bênçãos do céu. Agora, vendo que o fim do mundo, como fim do cosmos, ou seja, fim dos sistemas mundiais, corresponde à etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, e já transcorreram as etapas anteriores, e o reino dos gentios se encontra nos pés de ferro e de barro de oleiro. Ou seja que, enquanto ao reino dos gentios, chegamos à etapa do fim e para o fim do reino dos gentios. E agora, quanto a território e planeta, o fim do mundo do qual também nos fala a Escritura, necessitamos compreender esse mistério do fim do mundo, o fim da terra ou o último da terra. Vejam como no livro dos Atos, o mesmo Jesus no capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, até o último da terra. E aqui já nos fala de territórios. O programa de salvação
sob a dispensação da graça, começou no Oriente Médio. E todos sabemos que o Oriente é o começo e o fim é o Oeste. O Sol sai pelo leste e se põe pelo Oeste. Para o Sol, o começo da sua trajetória é no leste e seu final é no Oeste. E agora, Cristo é o Sol de justiça, o qual o encontramos saindo pelo leste em sua primeira vinda e percorrendo a terra à medida que foi se pregando o Evangelho, pregação que começou no Oriente Médio, lá em Jerusalém, e depois passou a todo o povo hebreu, todos os territórios, toda a Judéia e Samaria, e toda a terra de Israel. E depois passou a Ásia Menor, por meio do ministério de São Paulo, e depois daí passou a Europa, onde Deus enviou 5 mensageiros em diferentes etapas. 5 etapas diferentes. E tudo o que esteve fazendo nessas etapas foi chamando e juntando seus escolhidos que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E assim, chamando e juntando seus escolhidos, foi produzindo o novo nascimento dos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Porque é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Cristo disse a Nicodemos, no capítulo 3 de São João, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus. Nicodemos pensou que era nascer por meio de uma mulher. E disse, como pode se fazer isso? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos não compreendeu o que era o novo nascimento. Assim como nascemos por meio dos nossos pais terrenos, necessitamos ter um conhecimento, porque ao nascer por nossos pais terrenos, nascemos por meio de uma raça caída, a qual caiu no jardim do Éden, a qual foi destituída da glória de Deus e, consequentemente, cada pessoa que nasce nessa raça caída, nasce para viver em um corpo mortal, corruptível e temporário. E por isso a vida do ser humano é tão curta aqui na Terra, porque nasce em e de uma raça caída. Pois, com a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, a raça completa que está representada em Adão e Eva caiu. E, consequentemente, perdeu o direito à vida eterna. Caiu da vida eterna. Por isso, a pessoa recebe um corpo mortal, corruptível e temporário, e recebe um espírito do mundo, um espírito da quinta dimensão, que inclina o ser humano para o mal. Mas há um novo nascimento prometido por Cristo para todos os crentes nele. E agora, por meio do novo nascimento prometido por Cristo, do qual fala Nicodemos, quando Nicodemos pergunta, como pode ser isto? Cristo diz, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
E agora, este novo nascimento se obtém quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, o recebe como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e assim a pessoa obtém um novo nascimento. Ao nascer de novo, obteve um corpo teofânico da sexta dimensão, porque quando há um nascimento, um corpo nasceu. E agora, a pessoa obteve um corpo teofânico da sexta dimensão, um espírito teofânico com vida eterna. Já a pessoa entrou à vida eterna. E se a pessoa morrer, pois passa ao paraíso para viver nesse corpo teofânico que recebeu, porque essa pessoa já pertence ao reino de Deus e tem vida eterna. E para o último dia, Cristo prometeu que o ressuscitará em um corpo eterno, imortal e incorruptível e glorificado, como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim a pessoa, quando tiver um novo corpo eterno e glorificado, estará vivendo para toda a eternidade, porque estará vivendo em um corpo imortal e será não um descendente da raça caída, não um descendente de Adão e Eva, mas um descendente do segundo Adão, de Jesus Cristo, nosso Salvador. E como descendente do segundo Adão, entramos em seu programa quando o recebemos como nosso Salvador. Agora, nossos nomes estão escritos no céu desde antes da fundação do mundo. E por isso é que se veio pregando o Evangelho de lugar em lugar, e Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Diz, também tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A voz de Cristo é sua mensagem, a pregação do Evangelho, e por meio dos seus mensageiros que ele enviou de etapa em etapa, de era em era, a voz de Cristo esteve falando e chamando e juntando seus escolhidos nos diferentes territórios. E Cristo também diz: quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E agora, de etapa em etapa, na Igreja de Jesus Cristo, estiveram sendo chamados e juntados os filhos e filhas de Deus. Estiveram sendo chamados e juntadas as ovelhas do Senhor. Conforme São João capítulo 10, versículo 14 ao 16. E haverá um rebanho. O rebanho é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E haverá um pastor. O pastor é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E já transcorreram de Cristo até aqui ao redor de 2000 anos, onde encontramos que Ele, em Espírito Santo, esteve chamando e juntando suas ovelhas, que são as pessoas que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E a comissão é a pregação do Evangelho, começando desde Jerusalém, por Samaria e por toda a terra de Israel, e por todo o mundo até o último da terra. Para o sol, primeiro é o leste por onde sai, e o último é o oeste por onde se põe. E na pregação do Evangelho encontramos que começa
no Oriente Médio, na terra de Israel, e continua da terra de Israel à Ásia Menor, depois a Europa, depois a América do Norte, e neste tempo a América Latina e o Caribe. E para surpresa de muitas pessoas, encontramos na América Latina e no Caribe, no território da Argentina e do Chile, encontramos o último da terra. Encontramos que Porto William é o último da terra, o último canto da terra. Isso é quanto à parte geográfica. Tenho por aqui um caderninho onde diz o último canto do mundo. E agora, vejam como a bênção de Deus chega até este último canto do mundo. A bênção de Deus sempre vem com a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas. Agora, o mundo como sistema do reino dos gentios chegou à sua etapa final, a etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. E encontramos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na trajetória através das suas diferentes etapas, chegou à etapa da Era da Pedra Angular, que é a etapa da Era de Ouro da Igreja de Jesus Cristo. E se encontra essa etapa se cumprindo na América Latina e no Caribe. E é na América Latina onde se encontra Porto William como o último canto da terra. Agora, isso é uma bênção para este lugar e seus habitantes, porque até aqui chegaria a palavra de Deus correspondente a este tempo final. E agora, a pregação do Evangelho percorreu desde o leste até o oeste, no chamado de todos os filhos e filhas de Deus, para obterem o novo nascimento e assim obterem um corpo novo e eterno, teofânico da sexta dimensão, e depois, no último dia, os mortos em Cristo serem ressuscitados e nós, os que vivemos, sermos transformados e obtermos assim o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, e igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para todos assim serem a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim serem manifestados como filhos e filhas de Deus em toda a sua plenitude. Pois a manifestação dos filhos de Deus pela qual clama toda a criação, toda a natureza, conforme o que nos diz São Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, essa manifestação dos filhos de Deus é a adoção, ou seja, a redenção do corpo, onde obteremos o novo corpo, corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então todos
estaremos em corpos imortais como nosso amado Senhor Jesus Cristo, e então veremos a Jesus Cristo em seu corpo glorificado, porque todos seremos como Ele, com corpos eternos, com corpos imortais, corpos jovenzinhos, que representarão de 18 a 21 anos de idade para toda a eternidade. Assim é o corpo glorificado e eterno que Cristo tem para nós, porque é um corpo como seu próprio corpo glorificado. Todas essas são bênçãos para todos os crentes em Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, até o fim do mundo, chegariam as boas notícias. Até o fim do mundo, como cosmos, ou sistema do reino dos gentios, e até o fim do mundo, como território que corresponde à América Latina e o Caribe, onde se encontra o último canto da Terra, que é Porto William. Ou seja, que a América Latina e o Caribe correspondeu, neste tempo final, a maior bênção de todas as bênçãos do céu para o ser humano. Somos bem-aventurados ao viver na América Latina e no Caribe, porque é o território onde Cristo estaria abençoando o seu povo, onde estaria nos abrindo as Escrituras e nos abrindo o entendimento para compreender todas essas profecias correspondentes a este tempo final. E assim, seríamos chamados e juntados e preparados para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, podemos ver o porquê. Deus nos enviou a viver no território latino-americano e caribenho. É para nos abençoar no território latino-americano e caribenho, onde Ele estaria realizando a etapa final da sua igreja, do seu templo espiritual, pois a igreja de Jesus Cristo é um templo espiritual. É o templo espiritual de Jesus Cristo. E assim, como o templo ou tabernáculo que o profeta Moisés construiu, tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o lugar santíssimo, sendo o lugar onde estava a arca do pacto, e o propiciatório sobre a arca do pacto com os 2 querubins de ouro, e a presença de Deus na coluna de fogo sobre o propiciatório. Vejam vocês, na construção do templo espiritual de Cristo, o lugar santíssimo desse templo espiritual corresponde à América Latina e ao Caribe. Por isso, a maior bênção, Cristo a tinha reservada para a América Latina e o Caribe com seus habitantes. Agora, primeiramente recebemos a bênção espiritual. Recebemos essa bênção no programa divino. E Cristo está construindo seu templo espiritual. Começou na terra de Israel, depois passa à Europa, e da Europa passa à América do Norte. Nesses territórios construiu o lugar santo desse templo espiritual. E agora passou à América Latina e ao Caribe para construir com seres humanos o lugar santíssimo do seu templo espiritual. Pois está construindo um novo templo com seres humanos.
não com pedras literais e madeira literal, mas com pedras vivas, seres humanos vivos. Cristo é a pedra de ângulo que os edificadores rejeitaram e nós somos pedras vivas também com Ele. E agora, Ele está colocando pedras vivas, seres humanos, em seu templo, em sua igreja, e coloca neste tempo final as últimas pedras vivas no lugar santíssimo do seu templo espiritual. É com pedras vivas latino-americanas e caribenhas que Cristo constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E no lugar santíssimo era onde estava a maior bênção, e era onde estava a presença de Deus, de Cristo. E desde ali era que se manifestava e falava ao profeta Moisés tudo o que Deus queria que o profeta Moisés falasse ao povo hebreu. E agora a mensagem para o povo hebreu para o último dia. De onde sairá? Sairá da igreja de Jesus Cristo, do lugar santíssimo da igreja de Jesus Cristo, como saía do lugar santíssimo do templo de Deus, estabelecido por Moisés no meio do povo hebreu. E agora, aí temos um mistério muito grande do reino de Deus. Assim como era um mistério o templo que Salomão construiu e o tabernáculo que o profeta Moisés construiu, também o templo espiritual de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo, é um mistério muito grande. Tem ou contém um mistério muito grande, porque assim como o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu representavam o templo celestial de Deus, pois naqueles templos terrenos estavam os tipos e figuras das coisas celestiais. E agora, na igreja do Senhor Jesus Cristo, estão todas as coisas materializadas, as que estão no templo celestial. Pois a representação do templo celestial é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, na igreja do Senhor Jesus Cristo, foram se materializando as coisas celestiais, pois a igreja do Senhor Jesus Cristo está composta por pessoas celestiais, pessoas nascidas do céu, nascidas de novo, que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Portanto, na terra, a representação do templo celestial é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, já não temos o tabernáculo que o profeta Moisés construiu, nem temos o templo que o rei Salomão construiu. E também não se tem aqueles sacrifícios pelos quais o povo hebreu era reconciliado com Deus. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem o sacrifício perfeito pelo pecado, que nos limpa de todo pecado. Temos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o sacrifício perfeito. Por isso, não necessitamos efetuar sacrifícios de animaizinhos. Deus já não aceita sacrifícios de animaizinhos, porque já se efetuou um sacrifício perfeito por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Portanto, Deus não aceita nem gentios nem hebreus sacrifício de animaizinhos, porque já temos Jesus Cristo como sacrifício perfeito, sacrificado na cruz do Calvário. E toda pessoa que não tiver esse sacrifício está sujeito ao juízo divino. Por isso é que o povo hebreu sofreu tanto,
por estes últimos 2000 anos aproximadamente, porque não tiveram sacrifícios pelo pecado, porque não tem templo, portanto, não estiveram reconciliados com Deus, e o sacrifício que nos reconcilia com Deus, que é o sacrifício de Cristo, eles não receberam. Portanto, o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu. E Hitler, por pouco, extermina o povo hebreu. E a nação hebraica não sabe por que veio todo esse juízo divino sobre o povo hebreu. É que não estão sob o sangue de um sacrifício e, consequentemente, seus pecados são vistos por Deus e o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte esteve atrás do povo hebreu e quase extermina o povo hebreu. Ou seja, que o povo hebreu foi como um imã para a morte. A morte foi atrás do povo hebreu, mas a misericórdia de Deus foi tão grande com o povo hebreu que não permitiu que exterminem o povo hebreu, porque ele tem pessoas, povo, no meio da nação hebraica. Tem 144 mil escolhidos, conforme Apocalipse capítulo 7, que serão chamados neste tempo final, serão juntados, selados em suas testas e serão colocados em união com Cristo. No capítulo 7 de Apocalipse, Deus envia o anjo com o selo do Deus vivo, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse 22, do qual diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Por meio desse anjo mensageiro, que é o último profeta de Deus, o profeta da sétima dispensação, a dispensação do reino, e profeta mensageiro da era da pedra angular, Cristo chamará e juntará os escolhidos de Deus dentre os gentios, e depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu. E assim se completará o programa divino. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante, encontramos 144 mil no Monte de Sião, com um cordeiro, e em suas testas tem escrito o nome do seu pai e o nome do cordeiro. É que para o tempo do cumprimento do capítulo 14 de Apocalipse, já foram chamados e juntados os 144 mil hebreus. E agora vejamos. Já no capítulo 7 de Apocalipse, vimos que é por meio do ministério do anjo que vem com o selo do Deus vivo, que são chamados e juntados 144 mil hebreus. Ou seja, que qualquer pessoa não pode chamar e juntar esses 144 mil hebreus, mas que tem que ser esse anjo mensageiro que Jesus Cristo envia. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, no capítulo 14, já estão chamados, juntados e selados em suas testas. E no mesmo capítulo 14, versículo 6 em diante diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. E aqui temos o mensageiro com a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem eterna, para pregá-la a toda nação, tribo, língua e povo. A pregação do Evangelho corresponde a seres humanos. Este anjo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro do Senhor Jesus Cristo para o último dia, para a dispensação do reino e para a era da pedra angular.
vem com a mensagem eterna para pregá-la a toda nação, povo e língua, mas tem um lugar desde onde começará a pregação do Evangelho Eterno. E esse lugar é a América Latina e o Caribe. Porque a América Latina e o Caribe é o território que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E era do lugar santíssimo que saía a palavra de Deus para o povo hebreu. Deus falava no templo a Moisés desde o lugar santíssimo de sobre o propiciatório. E agora, no templo espiritual de Cristo, nos encontramos no território do lugar santíssimo para escutar a voz de Cristo, nos falando todas as coisas que em breve devem acontecer, e assim sendo preparados para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este anjo, vejam vocês, tem uma mensagem para toda nação, tribo e língua, e diz, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esse é o anjo mensageiro de Jesus Cristo que também anuncia, revela o juízo divino que virá sobre a terra. É o anjo mensageiro que proclama o dia de vingança do nosso Deus. Diz, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui vimos quem é o anjo mensageiro de Jesus Cristo, enviado no tempo final para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, com sua mensagem, chegar até a alma, o coração dos seres humanos que estarão vivendo na América Latina e no Caribe. E com essa mensagem, revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Nos abrir as Escrituras e o entendimento para entendermos todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque nenhuma pessoa por si mesma poderá entender todas essas coisas que devem acontecer. Somente por meio da revelação divina que estará trazendo, que estará falando o anjo do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 16 diz Jesus, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo? Seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. De que coisas? Destas coisas que em breve devem acontecer neste planeta Terra. Em Apocalipse 22, versículo 6, também, Cristo dá testemunho do seu anjo, dizendo, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para que é enviado o anjo do Senhor Jesus Cristo? Para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Somente poderão ser entendidas todas essas coisas que em breve devem acontecer por meio da revelação divina que estará trazendo o anjo do Senhor Jesus Cristo. Somente por meio da pregação do Evangelho que o anjo de Jesus Cristo estará pregando, é que os seres humanos poderão compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final.
E assim é como poderão compreender o que é o fim do mundo e o que é o fim, ou o último da terra, e o que é a comissão até o fim do mundo, a comissão da pregação do Evangelho até o fim do mundo. E fim também da terra, até o último da terra. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho da comissão até o fim do mundo. Vimos quem é o comissionado para estar no fim do mundo, pregando o Evangelho e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E vimos que a Igreja de Jesus Cristo foi comissionada para pregar o Evangelho, não somente em Jerusalém, lá, em seu começo, mas por todo o mundo, por todas as nações, até o fim do mundo. E agora, nos encontramos no tempo final. Nos encontramos na etapa final do reino dos gentios, a etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, e nos encontramos na etapa final do corpo místico de Cristo, que é a etapa da era da pedra angular, a etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, etapa que está se cumprindo na América Latina e no Caribe. Assim que nós, estando vivendo na etapa maior e gloriosa do programa de Cristo, estejamos bem agarrados de Cristo, escutando sua voz e obtendo assim o conhecimento de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Comissionados até o fim do mundo. Esse foi o nosso tema para essa ocasião. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos, aqui em Porto Williams, República do Chile. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e os encha do conhecimento do seu programa, lhes abra o entendimento e lhes abra as Escrituras, e Deus chame todos os que têm aqui em Porto Williams e os coloque no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e Deus continue abençoando a todos.